Olá, meus amigos e amigas de Ideal Espírita, vocês, meus irmãos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós temos um programa aqui muito bom, programa 69, que nós vamos reproduzir em instantes, mas antes queremos lembrar qual é o objetivo da nossa página Estação da Luz. Não tem fins lucrativos, o objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas para seus estudos, seu deleite e suas pesquisas. Estamos reproduzindo aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, inclusive a programação da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos reproduzir agora o programa número 69, nos domínios da mediunidade, superação de impedimentos chuvas, extraído do livro Desobsessão, ditado pelo espírito André Luiz, psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, apresentação de Amadeu Ferreira, Jair Aquino e Renato Bezerra, com trabalhos técnicos de Elielso Tavares, lá na Web Rádio Estação da Luz. Portanto, um programa simplesmente excepcional. Aí fazemos uma viagem no conteúdo do capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, mas falar e tira graça. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa para a fome saciar, com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despede, princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. De alma caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa para a fome saciar, com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despede, princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria do Pão. Em uma época remota, nascia no interior de Pernambuco um espírito abençoado. Tinha no olhar a caridade como lema implantado. Ao comando de Maria, vinha a fome dos pobres saciar. Carregava em comum o nome e a vontade de ajudar. Era mulher guerreira, com as sandálias rasteiras, andava no interior com seu turbante e um vestido ralo. De lado, uma cesta humilde com os pães organizados.
mais que a fome de comida, saciava a fome de amor. Sempre em prece com Jesus, era trabalhadora do Senhor. Seu sorriso sereno a todos compreendia. Da transformação dos pães em rosas, transformava a tristeza em alegria. Dissipadora das trevas, daquele povo tão sofrido, era a própria luz, estrela de maior brilho. Ó querida Maria, que em toda tarde surgia material para os pães fabricar, modelava com paciência para os pobres entregar, regando com fermento milenar. Querida mentora que nos ilumina os bastidores deste hospital de almas, nos rega com alegria, para que com muita esperança voltaremos à casa do nosso Pai, alimentadas com tua dedicação, amor e amparo. Ô, Elias Tavares, bom dia, meu querido irmão. Que bela homenagem à nossa querida Maria do Pão, a conterrânea lá, pernambucana da terrinha. Que Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs de Ideal Espírita. Bom dia você, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, também no Facebook e no YouTube. Bom dia a você que está aí no seu carro, no seu escritório, em sua casa. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E hoje é segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, e aqui em Natal são exatamente 8 horas e 1 minuto. Em instante, nós estaremos estudando o tema Superação de Impedimentos, Chuvas, extraído do livro Desobsessão, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz de Natal para todo o planeta, e que tem o seu menino, Elias Tavares, lá nos trabalhos técnicos. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, de São Paulo do Potengi, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, de Ceará Mirim, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, e de um número enorme de casas, pessoas e movimentos que apoiam esta seara, esta iniciativa do nosso irmão Elias Tavares, inspirado pelos maiores do plano espiritual. Muitíssimo obrigado, meu pai, pela feliz oportunidade de fazer parte desta família. Cumprimentando inicialmente o nosso querido irmão Elias Tavares, nos trabalhos técnicos da Web Rádio. Bom dia, seu Tavares. Bom dia. Felicidade, bom programa. Obrigado, meu irmão. E aí, cumprimentando aqui na sequência da aparição na minha tela, vamos cumprimentar Renato Bezerra. Bom dia, Renato. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus. Bom dia a todos aqueles que nos assistem e nos escutam pela Web Rádio Estação da Luz. E com isso nós estamos aqui muito felizes por nós estamos transmitindo o Evangelho de Jesus dentro da luz da doutrina dos Espíritos. Maravilha! Eu quero cumprimentar o meu querido irmão Jair Aquino, que após os seus cumprimentos já começa fazendo a leitura preparatória para o nosso trabalho desta manhã. Bom dia, Jair Aquino. Paz e luz com Jesus. Bom dia, Amadeus. Bom dia, Renato. Bom dia a todos aqueles que nos estão assistindo e ouvindo aqui na Web Rádio Estação da Luz. Saúde e paz. A nossa leitura inicial do nosso programa de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E tem o tema Parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas
essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno, sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordemos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos de execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família, que é a de Jesus Cristo. Esta é a mensagem da manhã de hoje. Maravilha de mensagem, meu querido irmão. E aí nós conclamamos a todos que estão conosco nesta manhã, aqui no programa dos Domínios da Mediunidade. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, pedir a sua misericórdia e o seu amor, com a anuência do nosso Pai, permitir que seus mensageiros do bem possam chegar até nós, nos envolvendo em energia e emanações de amor, para darmos início aos trabalhos dessa semana com paz e harmonia. E vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha a nós o vosso coração, o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, da iniquidade e da dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Que assim seja, meu Pai, e vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Renato Bezerra, que vai prosseguir agora com a leitura do ponto do Evangelho. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Nós encontramos essa passagem em Mateus capítulo 22, os versículos 34 a 40. Fazeis aos homens tudo o que quereis que ele vos faça, porque é a lei dos profetas. Então, essa é a mensagem da manhã de hoje, o mandamento maior. E que nós estamos aqui buscando
da melhor maneira possível, transmitindo aquilo que Jesus nos pede, todos os momentos das nossas vidas. Você, através de nossas maneiras de pensar, que devemos fazer, minuto a minuto, hora a hora, todos os dias, esses ensinamentos que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Amadeus para dar continuidade aos nossos trabalhos da manhã de hoje. Eu reflito rapidamente no contexto da leitura do nosso irmão Jair, quando ele se refere à parentela. E Jesus vem nessa assertiva, primeiro, nos falar de Deus, nosso Pai. E sendo Deus nosso Pai, todos nós somos irmãos. Veja que casamento, que sincronia fantástica estabelecida no texto do Evangelho e no texto da preparação. Maravilha! Que as bênçãos e o amor de nosso Pai continuem nos envolvendo sempre. Mas antes de iniciarmos o material do nosso programa de hoje, superação de impedimentos, chuvas, nós queremos fazer a dica de um livro simplesmente supimpa, perfeito. Antes de entrarmos no tema, nós vamos anunciar o livro No Mundo Maior, A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora da Federação Espírita Brasileira. Está aí um livro que realmente você não pode deixar de ler. É uma das obras excepcionais. Aliás, as obras de André Luiz dispensa comentário. Eu acho que as obras de André Luiz é uma suplementação do contexto doutrinário. Ele traz aqueles 16 livros no cômputo geral, mas ele traz aquele conjunto de livros esclarecendo as nuances que a própria doutrina não nos traz, porque ela é bastante objetiva, prática, sintética. E aí André Luiz vem das entrelinhas nos informar essas coisas. E aí, quando a doutrina espírita fala da diversidade de mundos, etc., no mundo maior, aí André Luiz nos vem falar desse mundo, a vida como ocorre nesse mundo espiritual. Simplesmente maravilha. E aí a dica é, no mundo maior, a vida no mundo espiritual. Muito bem, mas aí você pode fazer o seguinte, você pode ligar no WhatsApp 84 988 17 55 98 e 981 85 3100 e você faz o programa conosco. Você entra lá nesse WhatsApp, manda sua mensagem e a técnica faz lá a sua elaboração e repassa para a gente trabalhar a partir desse instante que nós vamos trabalhar. Está aí o seu Tavares mandando na tela o material. Perguntas pelo WhatsApp 84 988 17 55 98 e 981 85 3100, direto do Facebook e YouTube. Então, agora você faz conosco o programa de hoje. E nós vamos trabalhar um tema hoje muito importante. Nós estamos trabalhando o livro Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E aí, meus irmãos Jair e Renato, nós vamos trabalhar hoje o tema de superação de impedimentos. Superação de impedimentos significa dificuldades que a gente vai enfrentar. E ele começa falando de superação de impedimentos, chuvas. E aí eu pergunto logo na tela, o que deve fazer o ceareiro diante desses impedimentos? Cruzar os braços e esperar que a chuva passe? Ou enfrentar e tocar para frente? Porque são impedimentos que aparecem, muitas vezes, provocados, não o caso da chuva, que os espíritos superiores não provocam a chuva, mas criam muitas dificuldades para que você não cumpra seu papel de trabalhador na Seara de Jesus. Começando pelo nosso irmão Renato, que está ali tão compenetrado, eu vou tirá-lo dessa introspecção. Aí, Renato. Eu acho que está fechado seu microfone, Renato. Olha, o texto do livro
Superando o Impedimento, Chuva, é um texto muito resumido, na realidade. Porque normalmente ele só fala de chuva e frio, certo? Que faz parte da lei da natureza, que é a questão da chuva, que é algo natural, e que nós todos temos que passar por elas, esses impedimentos. E a chuva e o frio faz parte do nosso dia a dia quando está na sua época. Então, todos nós temos de ter o conhecimento de nos envolvermos dentro da compreensão e entender que só apenas é o momento ou um tempo que vai acontecer a chuva. Mas nós sabemos também que algumas partes do planeta Terra, às vezes nós chegamos e olhamos as temperaturas e vemos que existe chuva quase todo dia. Existem chuvas, às vezes, que nós estamos aqui numa temperatura que aqui em Natal, que quando nós falamos em inverno, nós não falamos em chuva, nós falamos em frio. Não, nós não falamos em frio, nós falamos em chuva. É o contrário. Se você falar no sul, quando você fala em inverno, você fala em frio, não fala em chuva. Então é muito interessante nós partirmos desse princípio que vai depender da sua condição, de cada região, de cada país, de cada movimento, saber a condição que poderá ter a chuva nos momentos que nós iremos ao centro espírita, e daí nós deveremos, nesse ponto, se agasalhar, botar um guarda-chuva, uma capa, e nós irmos ao centro para fazer. Porque nós temos a obrigação, temos a obrigação e nós temos um compromisso, principalmente com os nossos amigos espirituais e para aqueles que estão necessitados. Às vezes, se fosse só para os amigos espirituais, que estariam nos esperando no centro, mas nós temos de ter a sensibilidade que o processo maior não é para os nossos amigos espirituais que eles nos entendem, mas sim aqueles que estão sofrendo através da nossa participação, nós poderemos levar felicidade para aqueles que estão com compromisso naquele momento dentro do centro espírita. Então, nós devemos partir para o centro espírita de qualquer jeito, da melhor maneira possível, sem se perturbar, sem ter um processo que venha a trazer prejuízo para nós e para aqueles que convivem conosco. Maravilha, meu irmão. Ô, Jair, veja bem, nos dias atuais, grande parte da população tem transporte próprio. Então, a chuva não deve ser motivo de maiores obstáculos para chegarmos à casa espírita. Mas reflitamos na década de 30, onde havia dificuldade de transporte, nem todos tinham transporte próprio, também não havia essa organização do transporte coletivo que hoje facilita as pessoas se deslocarem de um lugar para outro qualquer hora sem maiores dificuldades. E aí, naquela época que André Luiz trouxe esse livro, realmente havia possibilidade do sujeito não chegar à casa espírita por causa da chuva e esses impedimentos? Sim, Amadeus. Naquele tempo era bem mais difícil, né? Porque os impedimentos de ordem natural aconteciam constantemente, como o Renato falou aí, principalmente ali no sul, né? Havia isso aí. Mas quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer fazer o bem, a gente supera tudo isso aí, né? Existe uma coisa muito bacana que o ser humano está se acostumando ainda, se prevenir das coisas, né? Se organizar. Nós somos muito desorganizados, né? Então, a gente se organizar antes, sabendo que temos aquela tarefa para fazer. Então, muitas vezes, como a espiritualidade diz, que essa preparação tem que ser de um dia anterior, né?
Então, a gente vai se preparando para que, quando naquela hora chegue, não aconteça esses impedimentos, principalmente de ordem naturais, né? Em relação à chuva, e sabemos que a reunião vai começar às 19 horas, a gente pode sair uma hora antes, né? A gente pode se prevenir com agasalho, com guarda-chuva, naquele tempo, né? Eu acredito aí que as reuniões eram feitas muitas vezes nos lares, né? Então, os irmãos sabendo que o dia estava para chuva, estava frio, como o Renato falou aí, de vários impedimentos de ordem naturais, então eles se preparavam antes, e iam bem antes, né? E hoje não é de deixar fazer as coisas em cima da hora, né? Como se diz, o brasileiro só faz as coisas em cima da hora, né? Mas a gente vai nos educando, vai nos organizando e vai se prevenindo, para que a gente cumpra com os nossos deveres, as nossas obrigações, né? E o trabalho da espiritualidade é um trabalho diferente, que requer muita pontualidade, requer organização, né? E nós não estamos trabalhando com a parte material, estamos trabalhando com o lado espiritual, o lado afetivo, né? O lado do amor. Então, tem que ter toda essa preparação. Renato, eu gostaria de voltar a Renato, porque ainda ontem nós estudávamos um texto de um outro livro de André Luiz, Missionários da Luz, tratando do capítulo 19, o passe, e a gente viu um conjunto de orientações que o prefeito Alexandre repassa para André Luiz, e ele vai ser objeto de observação das necessidades de um preparo do trabalhador. O trabalhador, no início daquele capítulo 19, o benfeitor diz que basta boa vontade para que você desempenhe determinadas funções, porque o restante da espiritualidade complementa. Mas, nesse caso, no trabalho da Serra de Jesus, no cômputo geral, por exemplo, no trabalho desobsessivo, não basta boa vontade. Há necessidade da preparação do trabalhador. E essa preparação, Renato, ela gera consciência no trabalhador, para que ele saiba se precaver, como acabou de dizer Jair, ele tenha preocupação de sair mais cedo, buscar recursos para não faltar com o seu compromisso no plano espiritual? Realmente, Amadeus, nós sabemos que nós temos um compromisso com os nossos amigos espirituais dentro de uma casa espírita. Tanto ele na parte de desobsessão, como numa reunião qualquer que venha trazer o Evangelho de Jesus. São todos os momentos que nós passamos dentro do centro espírita, nós temos a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer e como nós estamos fazendo. Nesse caso, como sobre o tema de hoje, a questão da chuva, é claro que nós poderemos se aprontar antes. Mas nos dias de hoje, realmente, que as cidades, os locais dos centros, as cidades, elas se tornaram muito difícil o acesso. E muitas vezes, aquele trabalhador que está determinado em uma casa espírita, às vezes não tem o acesso de chegar até eles. Então, nós sabemos que existem as dificuldades, porque não é uma dificuldade que nós estamos propondo a nós mesmos, colocarmos uma dificuldade, mas sim como nós já falamos, é uma questão da natureza. Então, hoje em dia, por exemplo, se nós formos a um centro, num dia de chuva aqui na nossa cidade, quando às vezes chove um dia, que é muito difícil, mas chove, e às vezes tem impedimentos de alagamentos, e nós não podemos chegar. Sabemos que existe o entendimento da própria espiritualidade, mas nós sabemos também que aquele que está sofrendo, principalmente num processo obsessivo, nós sabemos que é muito difícil, dói muito na gente quando nós não podemos fazer esse trabalho ou ajudar no processo para minimizar o sofrimento daqueles que irão chegar na casa espírita. Nós, trabalhadores, existe um processo, e aquele que está sendo observado através da espiritualidade e por nós mesmos, através de um processo de desobsessão, aí sim, nós sentimos bastante.
Mas muitas vezes não existe o acaso. Dentro das leis de Deus, não existe o acaso. Então, nós devemos ter a compreensão e entendermos que, se nós pudermos chegar dentro da nossa condição de pensamento, do trabalhador, aquele trabalhador que nunca falta, aquele trabalhador que sempre procura, todos os momentos, ser pontual, ser referência dentro do conjunto de uma equipe, nós devemos trabalhar da melhor maneira possível. Agora relembramos uma amiga nossa, uma trabalhadora da Seara aqui em Natal, que dizia mesmo assim, tem médios que parece que é feito de alfinim. Alfinim é algo doce, feito de açúcar, que ela dizia que era feito de alfinim porque quando batia água desmanchava, não podia ir. Então, é um caso muito interessante que ela comentava, porque era uma trabalhadora fiel, que trabalha até hoje ainda, dentro das suas condições. Então, e ela já está com mais de 90 anos. Então, ela diz que a realidade é quando nós temos a consciência das nossas obrigações com nós mesmos e com o mundo superior e para aqueles que necessitam, que estão em busca de um limite para seus momentos difíceis. Maravilha, meu querido Renato. Mas, Jair, veja bem, Renato levantou a questão aí, nas entrelinhas, que eu gostaria de esclarecer. Por exemplo, podem os espíritos menos esclarecidos provocar esses impedimentos para atrapalhar o trabalho do ceareiro? André Luiz levanta uma série de questões nesse mesmo livro, Desobsessão, onde fala do preparo para a reunião e vem uma série de esclarecimentos acerca de intervenção de irmão mesmo esclarecido, que gera uma série de contrariedade na preparação do trabalhador para sair de casa, esquece a chave do carro, o telefone toca, chega uma visita e aparece lá um monte de coisas para ele não sair e não cumprir com o seu papel, porque eles têm interesse que aquele trabalho não prossiga. E aí eles podem gerar todos esses impedimentos para que o trabalhador não saia para o seu compromisso na causa de Jesus, Jair? Eu digo que o trabalhador, o médium, somente aquele que tem um trabalho na casa espírita, ele está sempre no aprendizado. E isso aí faz parte do aprendizado dele, né? Sempre vamos encontrar esses obstáculos, essas barreiras e dificuldades, né? Os nossos irmãos espirituais menos bons, menos parecidos, eles vão fazer de tudo para que a gente não chegue no nosso objetivo, que é a casa espírita de trabalhar, né? As dificuldades vai ter sempre, né? É um problema que eles arranjam entre uma visita inesperada, uma criança que chora, é um problema no carro, é a chave que desaparece, né? E também em relação ao próprio médium, é uma dor de cabeça, né? E várias coisas que aparecem de impedimento, né? E a gente vê que muitos médiums, eles deixam de ir para o seu trabalho, desempenhar suas funções por causa disso. Porque não existe a perseverança. A perseverança é fundamental no trabalhador da casa espírita, né? Ele tem que, como eu disse no início, né, essa prevenção, essa preparação antes, e também tem que ter essa perseverança, essa vontade, esse desejo de trabalhar. Porque ele não está só, ele está sob a assistência da espiritualidade. Sempre eu digo que quando a gente começa o nosso trabalho, no dia que vai exercer, a espiritualidade chega bem cedinho, às 5 horas da manhã ele já está no nosso lar, né, para nos ajudar, para que a gente esteja preparado para desempenhar as nossas funções, né? E os irmãos espirituais, eles fazem de tudo, mas tem que ter a nossa parte, né? Eles estão no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente se ajuda através da prece e da oração, né? Nós temos instrumentos maravilhosos, armas maravilhosas para nos defender, para nos ajudar a cumprir com as nossas obrigações. Uma delas é a prece, como eu falei aqui. Estarmos sempre em sintonia com o plano espiritual, né? E quando aparecer esses problemas, essas dificuldades, né, a gente vai poder sobrepor isso aí, vai poder passar por isso aí de uma maneira com calma, com tranquilidade e a antecedência do trabalho, como eu disse antes, né? 1 hora antes do trabalho, meia hora antes de chegar à casa espírita, porque para a gente chegar
entrar dentro da casa espírita, entrar numa sala de passe, ali sentar 15 minutos, 20 minutos ali, para que a gente entre em harmonia conosco mesmo, para que a espiritualidade faça uma limpeza interior no nosso corpo material, também no nosso corpo espiritual, para que a gente tenha condição de trabalhar. Nós sabemos que nós somos um filtro, nós somos canalizador de energias, né? Então, os irmãos, voltando à pergunta, nossos irmãos menos bons, menos esclarecidos, vão fazer de tudo para que a gente não chegue ao nosso destino e trabalhar, porque estamos fazendo o bem ao próximo, estamos ajudando aqueles irmãos necessitados que vão ali. E eles também são irmãos que precisam de ajuda, né? Muitas vezes a gente vai a uma casa espírita pedindo que a espiritualidade retire aquele irmão menos bom, que está nos influenciando, está nos dificultando. Mas o que a gente deve fazer é pedir à espiritualidade que ajude eles também, que são irmãos carentes, necessitados de ajuda. Que a espiritualidade ajude eles também a se melhorar, a se transformar, que encontre a luz, saia dessa sombra dos pensamentos negativos, procure os pensamentos bons, né? E ajude eles. E através dos nossos exemplos, eles também vão se melhorar e vão se transformar. Então, a perseverança é fundamental no trabalhador da casa espírita. Adeus. Ô, Jair, você levantou uma questão muito interessante que nos reporta a uma orientação de André Luiz. André Luiz descreve que em uma atividade, em uma dessas obras dele, já não vou me referir à obra, mas ele descreve o seguinte: uma atividade mediúnica de assistência espiritual, ou seja, de desobsessão. Os trabalhadores realizam a atividade, uma série de atendimentos, mas como é normal no trabalho desobsessivo, ocorre a desobsessão, os trabalhadores vão para casa e depois eles voltam em desdobramento para dar prosseguimento às atividades. Isso a gente sabe porque isso é constatado, porque muitas vezes a gente chega a lembrar do retorno que fez a casa, do trabalho que aconteceu, e já houve oportunidade, inclusive, da gente conversar entre os trabalhadores depois e ser recapitulado fatos que aconteceram durante essa atividade de desdobramento. Porque, na verdade, o médium é o espírito, não o corpo é apenas um instrumento. Então, o que acontece? A espiritualidade fez todo aquele trabalho, os trabalhadores foram para casa por repouso, e aí chegou o horário, eles agendaram, por exemplo, não lembro agora o horário, mas vamos pensar 2h da manhã, todo mundo aqui para o trabalho, disse o orientador do trabalho. 2h da manhã estava lá o grupo de irmãos espirituais e um grupo dos trabalhadores, mas faltaram 2 trabalhadores. Cadê fulano e cicrano? Ah, não vieram. Aí o dirigente manda 4 espíritos, 2 visitar um e 2 visitar o outro. Traga eles aqui para a gente trabalhar. Os irmãos foram, depois voltaram. E aí, cadê eles? Não podem vir. Por quê? Olha, porque fulano, ele está em casa envolvido com os problemas dos negócios dele, dos lucros, nas empreitadas financeiras dele, e aí ele está envolvido lá com um monte de espírito, não tem a menor condição de sair de casa. Sim, fulano, fulano pior ainda. Fulano está num verdadeiro amor lá com 2 irmãs do plano espiritual, estão envolvidos lá numa atividade sexual e não tem condições de sair. Então, isso nos leva à preocupação, naquilo que você levantou agora, Jair, que não basta você ir à casa espírita, você tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Você é um trabalhador de Jesus, e aí aquilo que já foi dito aqui hoje, a necessidade de preocupação 25 horas por dia, para que você possa ser um instrumento capaz, confiável do plano espiritual. Ah, não, mas eu vou na casa espírita, resolver o problema e vem embora. Não é só isso. Você vai à casa espírita, resolve o problema, depois volta para continuar, e vai continuar sempre, porque, inclusive, essas companhias que Jair se referiu, é o resultado de uma preparação no plano espiritual, para que o irmão, através da companhia que ele estabelece com você, possa ele receber orientações e ensinamentos que vai contribuir com a ajuda que ele vai receber na casa. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Mas nós olhamos também, Amadeus, que nós, próprios médios, nós estamos falando aqui sempre que os médios devem ter a responsabilidade de chegarmos na casa espírita, tanto ele com os empecilhos da chuva, que é o tema, mas nós também sabemos
que, como você já falou aí, no caso, nós, às vezes, estamos, alguns médios, tem alguns médios, pode ser até nós mesmos, que estamos nos nossos lares ou nossos trabalhos, e, às vezes, a própria espiritualidade faz que acumule os nossos serviços. E quando há acúmulo de serviço nos bens materiais, muitas vezes a espiritualidade faz que nós esquecemos do processo do cumprimento com o mundo espiritual. Então, o que acontece? As pessoas, os médios estão nos seus lares, ou nas suas empresas, ou nos seus locais de trabalho, olha pela janela, olha o tempo e diz, vai chover. Ah, o tempo vai chover, hoje eu não vou ao centro. Por quê? Por quê? Ele disse, eu não vou ao centro porque tem muita coisa aqui atrasada e eu não posso fazer, não posso deixar esse trabalho atrasar, porque o chefe vai amanhã me repreender. Isso vai acontecer, às vezes, até no momento do dia que nós deveremos ter o compromisso do Centro Espírita. É uma coisa que nós temos de trabalharmos sempre na condição de sempre buscar, dentro do nosso dia a dia, aquele momento, dizer, esse momento, ou esse espaço, ou esse tempo aqui, é de me recolher, fazer as nossas preces, como nós estudamos em programas passados, procurar sempre pedir à espiritualidade que ajude, e se tiver alguma coisa material, e até com a influência, ficar em dúvida, é fazer, como se diz, fazer as nossas preces para que nós possamos sanar esse impedimento, esse algo que possa nos trazer uma condição de nós não chegarmos a casa para fazer o nosso trabalho. Então, existe esse processo. Existem muitas coisas sutis da própria vida que vai fazer que nós não irmos ao centro fazer o nosso trabalho espiritual. Renato, Jair, veja bem, enquanto você falava aí, lembrei-me de... A vida da gente é uma beleza, porque a gente aproveita e dá uma viajada no tempo e descobre fatos bastante interessantes que são instrutivos no nosso entendimento. Quando eu trabalhava lá no Bezerra Menezes, e nós que conhecemos o Bezerra Menezes, para quem não conhece, o Bezerra Menezes é uma casa de curas espirituais. São dezenas de espíritos, métodos espirituais, que trabalham através de vários médios, fazendo curas espirituais. A função básica da Casa de Bezerra Menezes, que era a Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra Menezes, e hoje é só Centro Espírita Adolfo Bezerra Menezes, a função básica da casa é atendimento médico espiritual. E aí eu vi alguns médios que trabalham como auxiliar de cabine, dizendo que já tinham encerrado como é que chama, o plano de saúde, outros iam encerrar, porque a partir daquele instante estavam trabalhando com médico em cabine e não precisavam de plano de saúde, porque os espíritos tomavam conta deles. Imagine, por exemplo, a falta de compreensão, de noção. Aí eu pergunto aqui o seguinte, Jair, assim como os benfeitores ajudam o trabalhador, eles deixam que tais impedimentos, no caso, essas perturbações que o nosso irmão Renato acaba de falar, ele deixa que tais impedimentos aconteçam com que finalidade? Para instruir o trabalhador ou para dificultar a sua caminhada? Como é que lição a gente pode tirar dessas intervenções? Amadeus, Jesus falou uma vez, né, que a gente tem que fazer a nossa parte e ele faz a dele, né? Então, aqui na Terra não é diferente, né? A gente estamos num plano material, mas estamos também em sintonia com o plano espiritual todo o tempo. É tanto que quando a dor chega, bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com o plano espiritual através de Jesus, dos nossos guias e mentores, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte aqui na Terra e a espiritualidade faz a dela. Dentro da casa espírita não é diferente. A gente trabalha
faz a nossa parte, como eu disse, à vontade. Eu vou abrir aqui um parênteses para entender melhor. Eu digo que tem dois tipos de trabalhador. Tem aquele trabalhador que faz o seu trabalho por fazer. E tem o outro trabalhador que faz o seu trabalho por amor, né? Esse que faz pelo amor, ele já faz tudo já, né? Não tem impedimento que apareça que dificulte a chegada dele ao seu trabalho, né? Ele vai arranjar várias maneiras de poder estar ali, porque ele gosta, ele ama o seu trabalho. Ele está ali. O outro não. Qualquer impedimento, como o Renato falou, que apareça aí, é uma barreira, é um obstáculo para ele não ir. É um motivo para ele não ir trabalhar. Mas o outro não. O outro está sempre pronto para trabalhar. Ele se organiza, ele faz de tudo, porque o seu pensamento, o seu desejo está lá no seu trabalho. É como uma professora aqui na Terra, aqui, que ama o seu trabalho de ensinar aos seus alunos. O pensamento dela é constantemente de ajudar aqueles alunos, de passar todo o conhecimento, de ajudar na sua vida profissional, na sua vida moral, intelectual. Então, o pensamento está ali. Então, ela não vai encontrar barreiras de dificuldade para exercer o seu ofício, o seu trabalho. E o médio é dessa maneira. A espiritualidade, ela vai nos proporcionar, vai nos dar o livre-arbítrio, né? E a gente queira aprender a exercer a nossa função, e a gente gostar daquilo dali. Então, eles permitem que muitas coisas aconteçam, para que possam nos testar. Como eu digo assim, sempre nós estamos aqui em aprendizado. Seja ele qual for, independente de religião, seja ele ateu, mas aqui na Terra estamos no educandário. Estamos aprendendo. E só vamos adquirir o conhecimento praticando isso aí. Só vamos conquistar praticando. E na casa espírita não é diferente. Muitas vezes, como você falou bem aí, né? Você falou do plano de saúde. Muitos médiums acham que está dentro da casa espírita, ele está imune de qualquer coisa. Não, o aprendizado não é só aqui fora, é dentro da casa espírita. Na casa espírita estamos sendo testados também, porque estamos convivendo com várias pessoas, com vários mundos interiores aí. O meu mundo é um, o meu companheiro é outro, de outra pessoa é outro, o mundo de Amadeu é outro, de Renato é outro. Então, vamos interagir constantemente. Então, isso é um aprendizado. Muitas pessoas se melindram, se aborrecem, abandonam a casa por qualquer coisa, e acontecem várias coisas. Nós somos influenciados tanto para o bem, como somos influenciados para o mal. Jesus nos deu a oportunidade de nos defender através da oração e da vigilância. Então, devemos aprender que dentro de uma casa espírita é um aprendizado ali. Ali é o aprendizado maior, né? Como eu disse, a espiritualidade faz a sua parte e nós fazemos a nossa. A espiritualidade não vai prender ninguém dentro de uma casa espírita, não. Mas muitas vezes, como eu disse, as pessoas abandonam a casa espírita por qualquer coisa, depois, aqui fora, quando as coisas apertam, as dificuldades, volta de novo para a casa espírita. Isso chega um dia que eles vão aprendendo. E, acima de tudo, é o conhecimento. É estudar, 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 estudar. É fundamental o conhecimento. Porque o conhecimento nos protege, nos ajuda a lidar contra essas dificuldades que aparecem no nosso caminho, né? A espiritualidade, ela faz a parte espiritual e nós fazemos a parte material. A saúde, ela trabalha nos dois campos, tanto trabalha no lado material, como trabalha no lado espiritual. Já imaginou se eu pego um paciente, assim, um doente, e digo, olha, você não precisa mais tomar remédio nenhum. A espiritualidade vai fazer tudo por você. Você acha que está certo? Vai morrer. Não está certo. Totalmente errado. Porque a medicina trabalha o lado material, a medicina material trabalha com o corpo, e a espiritualidade trabalha com o perispírito, com o lado espiritual. Então, os dois têm que caminhar juntos. Nós estamos aqui na Terra, por isso que Jesus nos trouxe, nos deu o conhecimento, para que a ciência chegue um dia, ande de mãos dadas com a parte espiritual, para que os dois se ajudem. Maravilha de esclarecimento. Aí você levantou uma questão que me reporta a uma reflexão. Veja bem, você nos lembra que a espiritualidade faz a parte dela e nós fazemos a nossa na condição do trabalhador. Veja bem, numa casa que trabalha com desobsessão, todo o trabalho
de assistência planejado no mundo espiritual. E nós aqui, na condição de trabalhador, organizamos o local, o dia, o horário, levamos os apetrechos necessários que serão utilizados, etc. O trabalho é feito pelo plano espiritual. Mas não podemos esquecer, por exemplo, das intervenções. Eu vou voltar à questão novamente. Veja bem, no livro Aconteceu na Casa Espírita, um irmão que no passado praticou uma série de tronchuras, volta para o plano espiritual, esperando o paraíso, e lá ele vai se encontrar com a sua própria consciência. E aí o sofrimento é terrível. E aí ele monta um grupo de trabalhadores para destruir a causa de Jesus. E aí vão lá naquela casa espírita, que é narrada naquele livro, para destruir a casa. E aí eles fazem uma verdadeira bagunça na casa. Eles interferem numa série de coisas, né? São passagens assim, tem uma série de situações naquele livro que são narráveis, né? Por exemplo, uma médium é excepcional, os irmãos espirituais fazem com que o marido dela vá para uma igreja evangélica para que, com os preceitos religiosos novos que ela adquire, ela saia do trabalho. Um rapaz que era uma grande promessa como um médium, faz que ele passe no vestibular, porque é melhor ter um médico medíocre do que ter um médium trabalhando na causa de Jesus. Fazem com que dois médicos, que são duas referências no trabalho, estabeleçam uma relação amorosa entre eles e geram um escândalo dentro da casa. Então, é uma trabalheira enorme que eles causam, uma quebradeira enorme que eles causam na casa espírita. Aí passa por aquilo que você acabou de dizer e aquilo que Renato levantou. A necessidade do preparo. É preciso que os trabalhadores sentem, reflitam e vejam o que está acontecendo e que providências vão tomar. Aí passa pela preparação do trabalhador, pelo estudo e trazer os bons para junto dele, porque com a presença dos bons, os maus se afastam. É isso mesmo, Renato? É verdade, Amadeus. Eu quero aqui falar, àqueles que estão nos escutando, que nós estamos trabalhando na superação de impedimento num trabalho de desobsessão. O que é um trabalho de desobsessão? É um trabalho que as casas espíritas fazem dentro dos seus trabalhos eventuais com a espiritualidade, trabalhando com aqueles espíritos sofredores aqueles espíritos que ainda não têm entendimento da própria causa que está acontecendo, influenciando um ser humano que ele tem afinidade e, às vezes, tem o desafeto. Então, os amigos espirituais com os médios que nós estamos trabalhando, nós iremos aí ajudar esses dois espíritos, tanto o desencarnado como o encarnado, para que ele possa entender aqueles momentos de vida, aqueles momentos que estão passando. Então, o trabalho de desobsessão é esse caso. Por exemplo, se uma pessoa está com um certo processo e, às vezes, nós levamos a ciência oficial e ela não tem a condição de curar através dos medicamentos, porque muitas vezes, né, o processo somático do corpo físico, mas sim é um processo espiritual. Então, nós chegamos às casas dos espíritos. Então, é um caso muito interessante nós entendermos e compreendermos, aprender e procurarmos dentro da doutrina dos espíritos o que é o trabalho de desobsessão. Outro caso que nós sabemos que a espiritualidade está sempre nos ajudando, sempre procurando, em todos os momentos, estar em contato conosco para que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, nos orientando. Mas também tem o nosso caso que nós, às vezes, através do nosso livre-arbítrio, não procuramos estar contrito com Deus e com Jesus, e daí nós podemos desviar. Um pequeno chuvisco, podemos dizer assim, nós não chegarmos aos centros espíritas.
Outra coisa que eu quero deixar também é que nosso irmão Amadeus falou sobre o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, antes, Centro Espírita Bezerra de Menezes, passou para a Associação Espírita Bezerra de Menezes e retornou ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. A associação foi um pouco tempo. Ela tem um site, o centro tem um site que diz se a Centro Espírita Bezerra de Menezes Natal. E daí, nesse site, tem aquela questão que o nosso amigo Amadeus falou sobre as curas espirituais. E o centro também trabalha com curas espirituais à distância. As pessoas que querem e têm algum problema, que queiram entrar em contato através do site do Bezerra de Menezes, eles têm um trabalho muito interessante para que podemos ajudar aqueles que necessitam. Então, Amadeus, vamos dar continuidade ao nosso programa e obrigado por ter abrido esse espaço para falar sobre esses dois assuntos. Perfeito. Eu quero agradecer a nossa irmã, deixa eu ver se sai, pronto, a nossa irmã Fernanda Linhares. Bom dia, amigos e amigas, em bom ofício, em off, acompanhando atentamente os apresentadores. Obrigado, em Floripa, ela está em Floripa. Obrigado, minha querida, que Deus abençoe e proteja. E o nosso irmão Ivan Augusto, bom dia, impedido de participar por motivo de trabalho, mas estou ouvindo. Bom trabalho, meu querido, que Deus lhe abençoe e proteja. Ficamos felizes com a sua companhia e agradecidos pela sua atenção. Jair, eu ainda volto, eu estou batendo muito nessa tecla dessa preocupação com o trabalhador, porque Renata acabou de levantar a questão, o trabalhador da Serra de Jesus, principalmente no trabalho obsessivo, é de uma responsabilidade extraordinária. Mas nós estamos falando das intervenções de irmãos espirituais com relação a trabalhadores, mas tem aqueles trabalhadores que, pela sua fragilidade, como nós vivemos num mundo de influenciação, olha aí, o meu amigo Ivonaldo Nogueira Batista, o careca mais simpático que existe no planeta. Bom dia, meu querido, tudo bem? Carequinha simpática, né? Então, como nós dizíamos, nós vivemos num mundo de influenciações. Nós influenciamos e somos influenciados 25 horas por dia. Então, existe trabalhador que, pelas suas fragilidades, mesmo estando dentro da casa espírita, mesmo trabalhando lá na atividade, ele acaba sintonizado com o mundo espiritual lá fora, com irmãos espirituais. Isso realmente não acontece, Jair Aquino? Sim, Amadeus. Isso acontece muitas vezes porque estamos sintonizados, como você falou aí, 24 horas com o plano espiritual. Nós recebemos influenciação durante o nosso dia a dia dos nossos irmãos encarnados e recebemos também influenciação dos nossos irmãos desencarnados que estão no plano espiritual. Como isso se dá? Por que a causa disso aí? Como eu disse aqui, todos nós aqui na Terra somos médiuns, somos medianeiros, devido à causa maior do nosso corpo perispiritual. Então, nós vamos receber as influências de acordo com a nossa maneira de ser aqui na Terra. Os nossos desejos, as nossas afinidades, os nossos tipos de pensamentos, os nossos hábitos. Então, vamos sintonizar tanto aqui com os nossos irmãos encarnados pelos nossos hábitos materiais e também pelos tipos de pensamento que nós temos. Então, vamos trazer. Quando adentramos a casa espiritual, nós devemos estar principalmente preparados, através do nosso dia a dia, através de uma leitura, através de meditações, através da prece, através de boas ações. Então, nós vamos sintonizando com os bons espíritos, com aqueles mentores espirituais, com os amigos, que nos ajudam no nosso dia a dia, como também vão ajudar no nosso trabalho na casa espírita. Mas, muitas vezes, a gente não tem essa condição, devido aos problemas do dia a dia, de ordem financeira, de ordem de saúde, é um problema com o filho, com a filha, com a esposa, com um amigo do trabalho, com o vizinho. Então, vamos encontrar vários impedimentos, e os impedimentos de ordem naturais, como estamos estudando.
Então, isso aí vai influenciar principalmente no nosso pensamento. Nós vamos oscilar. Vai acontecer essa oscilação, porque muitas vezes nós vamos baixar nossas vibrações através do desequilíbrio, da raiva, da intolerância, da angústia, e daquilo que o médium em si, ele tem fraqueza ainda, né? Ele é muito ainda debilitado em certos tipos de pensamentos. Somos frágeis ainda. Aí é aí que a espiritualidade dos nossos irmãos menos bons, menos esclarecidos, eles chegam junto de nós, né? Mas, como eu disse, a espiritualidade que nos está ao nosso lado, e sabe que a gente tem a vontade, tem um desejo, tem a boa vontade de trabalhar, né? Eles vão tentar contornar essas situações para que o médium chegue na hora certa e equilibrado. E é fundamental, como disse, a prevenção, e a gente chegar antes. Por quê? Porque vamos chegar muitas vezes com esses problemas. Jair, né, passou no seu dia a dia por esses problemas que apareceram assim, o irmão está meio preocupado, mas ele tem a boa vontade, tem o desejo de fazer o bem, né? Então, vamos chegar junto, vamos ajudar. Então, se um médium ele chega 15, 20 minutos, meia hora antes na casa espírita e entra para fazer a sua concentração, a espiritualidade chega junto, né? Vai tentar retirar aqueles fluidos deletérios, aquelas energias miasmas que estão em volta do seu perispírito, do nosso irmão, da sua aura espiritual, vão fazer uma tremenda limpeza ali, né? Para que ele possa trabalhar ali. Então, é fundamental que a gente esteja preparado no nosso dia a dia. Muitos médios, eles se deixam influenciar, né? Por quê? Porque a espiritualidade nos chama a atenção que nós não devemos adentrar o plano espiritual sem estarmos preparados. Principalmente, eu digo, através do conhecimento. Instruí-vos, né? É a primeira condição. E a segunda é o amor. E a gente tem que instruir, a gente tem que aprender, tem que estudar. Martins Peralva fala que o médium ele tem que estar preparado em 3 coisas, né? Eles têm que estar preparados através da mediunidade, saber conhecer a sua mediunidade, saber preparado através dos livros do livro dos Espíritos, e a filosofia, o mau conhecimento, e a terceira parte é o Evangelho, é a parte moral. É o Evangelho que nos vai defender. Não adianta a gente tiver só o conhecimento da mediunidade, não tivermos só o conhecimento da parte filosófica, mas não termos o conhecimento moral. Então, vamos ficar capenga. Vamos ficar com a gente fecha a porta, mas deixa uma brecha. E a gente não vai ter segurança, proteção. Não adianta a gente ter só o conhecimento moral através do Evangelho e não tiver o conhecimento de nós mesmos, desse instrumento que se chama mediunidade, e também da parte da filosofia, que vem nos ajudar. Então, essa trindade tem que andar junto com o médium. A mediunidade, conhecer por que nós somos médiuns, a parte da filosofia, da parte do conhecimento da doutrina espírita, e a outra parte é a parte do Evangelho, estarmos sempre em contato com o plano espiritual, com Jesus, né? Conhecer os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, né? Como eu disse aqui no início, nós vamos oscilar, oscilamos no nosso dia a dia, mas se a gente procurar, a gente tiver a boa vontade, o desejo e a perseverança, a gente vamos fazer a maior parte, a metade disso aí, né? E a espiritualidade vai sempre fazer a outra parte aí. Maravilha, meu querido. Maravilha, meu querido Jair, mas infelizmente o tempo urge e a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria das considerações finais dos irmãos, primeiro Jair, depois Renato, e Renato já fica aí com a bateria carregada, esperando para a prece final, porque depois das considerações finais, aí eu vou para a programação da semana. E aí eu chamo o nosso irmão Jair para as considerações finais em nome de Jesus. Por favor, meu irmão. Eu agradecer, meus irmãos, essa oportunidade que Jesus nos concede, podermos estarmos reunidos aqui e servir como instrumentos, né? Para que os seus ensinamentos possam chegar até a todos os nossos irmãos, de forma a ajudar a amenizar a dor e o sofrimento, de consolar, de curar, né? Porque o conhecimento, como eu disse, é a base de todos. Então, a gente agradece a Jesus por esse momento. Muito
obrigado, meu querido Jair, por mais esta feliz oportunidade de estarmos juntos aqui falando sobre as coisas da doutrina espírita, sobre a ação do mundo espiritual, sobre a matéria. Renato, muito obrigado, meu querido irmão. Considerações finais e aguarde para a prece. Temos a agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade e para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo e nos escutando. Nós falamos aqui sobre a questão do impedimento de chuva, o acesso que os médios têm de chegar aos centros espíritas para fazer seu próprio trabalho. Aí os nossos amigos poderão perguntar, e agora, se os médios não aparecerem ao trabalho, o que é que acontece? Olha, meus amigos, meus irmãos, a espiritualidade também tem um plano B, para que possa sanar todos os processos que estão acontecendo naquele dia, já que os médicos não tiverem condições de chegar às casas espíritas, ele tem um plano B e resolverá os problemas através da ajuda espiritual àqueles que necessitam. Nós também temos de aprender que temos as asas da moral e da intelectualidade. Não vamos dizer que nós poderemos chegar e dizer tem de estudar, estuda aquele que tem condições, porque nós conhecemos muitas pessoas que estão dentro das casas espíritas, fazem um lindo trabalho e são analfabetos. Eles aprendem dentro da sua moral, dentro do seu conhecimento, dentro da vida. É importante nós estudarmos, instruir, porque a própria espiritualidade nos pede amai-vos e instruí-vos. Mas nós sabemos que existem também os processos que muitas pessoas não têm condições de fazer esse instruir, e se instrói através do amor legado por Jesus. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu querido irmão, que Jesus nos cubra de bênção e paz. E na próxima semana nós estaremos aqui voltando com o tema superação de impedimentos, visitas. Vamos atentar para isso. Na próxima semana vamos tratar da chegada de visita inesperada para o trabalhador não sair. Mas antes de entrar na programação, eu quero lembrar a dica de livro que nós sugerimos no início. O livro No Mundo Maior, A Vida do Mundo Espiritual, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora da Federação Espírita Brasileira. Um livro que você não deve perder. E aí, hoje, no programa Nos Domínios da Mediunidade, que teve início agora às 9 horas, nós estamos concluindo o trabalho Superação de Impedimentos, Chuvas, texto extraído do livro Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz, discografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, apresentação de Amadeu Ferreira, Jair Aquino e Renato Bezerra. Meu irmão Ivan Augusto mandou um alô, ele está trabalhando, são os labores da vida, é necessário. O irmão Bezerra Menezes diz o seguinte, nós temos que ter organicidade nas nossas primazias. O primeiro compromisso é com a família, o segundo com o trabalho, depois com as coisas que advêm. Hoje, às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar, o tema Casos e História de Jerônimo Mendonça, com Márcia França e Bete Martins, ambas do Rio de Janeiro. Ambas do Rio de Janeiro, desculpe, do Rio de Janeiro nada, rapaz, ambas do Centro Espírita Ceareiro de Jesus, de Ituiutaba, Minas Gerais. Às 20 horas e 30 minutos, o programa Espiritismo e Educação, tema Lidando com Adolescentes, apresentação de Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, ambos do Rio de Janeiro. Agora sim, os dois são do Rio de Janeiro. Às 23 horas, o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, tema Amizade e Compreensão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, o livro Via de Luz, item 121. Apresentação, James Ney, de Salvador, Bahia. Amanhã, terça-feira, às 6h30 e às 6h45 da manhã, no Japão, o programa Espírita em japonês, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, apresentação do escritor e tradutor de obras espíritas lá no Japão, Tumon Sumi. Acho que deve ser assim a pronúncia. Tem que chamar a menina de Renata aqui para me ajudar. Então, às 8 horas da manhã, o programa Espírita Jornada ao Conhecimento, Estudar, Compreender e Vivenciar, tema Introdução 3, Notícias Históricas
do Evangelho segundo o Espiritismo, com Margarida Rigato e Silva Maria Rariz, ambas da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, em Sorocaba, São Paulo. Às 19 horas, o programa Espírita Vida em Abundância, tema carência afetiva, afetiva, deve ser afetiva, e espiritualidade. Apresentação, Henrique de França, de Brasília, Distrito Federal. Às 20 horas, programa Espírita Herculano e o Homem no Mundo, tema o livro O Reino de Herculano Pires. Apresentação de Luísa Pires, Alberto Magno, Herculano Filho e Wagner Tadeu, todos de São Paulo. Às 21 horas e 30 minutos, programa Espírita Desobsessão, Obsessão e Desobsessão, tema Estou no plano espiritual, como faço para reencarnar? Apresentação do meu irmão Erinaldo Bezerra e Carlos Eduardo, ambos do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Pronto Socorro Espiritual Frei Fabiano de Cristo, aqui em Natal. E às 23 horas, o programa Espírito e o Evangelho por Emmanuel, tema Perdoados, mas não limpos. Livro Caminho, Verdade e Vida, item 57, apresentação dele, Elielso Tavares, que está nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer de coração a vocês, Renato e Aquine Tavares, que fizeram o programa de hoje, mas mandar um abraço fraterno a todos vocês que nos acompanharam aqui na Web Rádio Estação da Luz, no YouTube, no Facebook, de casa, do trabalho, do escritório, onde você esteve conosco. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade com as bênçãos de Jesus. É com o senhor, Renato. Amado Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Em busca do seu lenitivo de entendimento, de compreensão e de estudo, para que nós possamos aprendermos cada vez mais os seus ensinamentos. Amado Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida, é paz para nossos espíritos, é luz para nossas caminhadas. Então, Jesus, pedimos para aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que estão nos leitos dos hospitais, pedindo para aqueles que estão trabalhando por eles, e estamos pedindo também pelos familiares, que eles possam, com a vossa luz, ter a compreensão, ter a calma, para que eles possam superar todos os obstáculos. Sabemos da dor, sabemos também do amor que tem por todos nós. Então, Jesus, nos abençoe, nos ilumine no dia de hoje, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos sentir a vossa presença, e nós possamos, Senhor, sabermos que és o caminho, és a verdade, és a vida. Então, Jesus, nos abençoe, nos ilumine. Rogai ao nosso Pai Celestial, pelos momentos gratos que nós poderemos viver nosso dia a dia, porque nós somos seus filhos. Então, nos abençoe, Senhor, para que nós possamos viver em paz. Muita paz para todos, para que nós possamos termos dentro de nós a superação necessária dos nossos obstáculos. Muita paz para todos. Bom dia, Brasil!